Graça e paz. Vamos ver se o Jadson já está aqui online. Aleluia. Vai compartilhando aí, irmão. Vai compartilhando. Pastor Guilherme. Graças e paz, Pastor Guilherme. Outro dia a gente vai fazer a gente também. Aleluia. Essa noite a gente vai começar agora a falar com o nosso querido Pastor Jadson. Aleluia. Esperar ele entrar, né? Mais conhecido por uns como Júnior. Amém. Irmãos, vão compartilhando aí o link para outras pessoas. Acredito que essa noite vai ser bem edificante, né? Quando o pastor Jadson entrar, acabei de falar com ele, vou convidar ele. Paz do Senhor, irmã Alana. Paz do Senhor, irmão Bruno, Carol. Amém. Foi ontem, na igreja nós pregamos sobre o poder da palavra. Creio que hoje Jackson, Pai do Senhor, Dr. Jackson, Glória. Deixa eu ver se o Jackson já chegou, ainda não chegou. Amém. Glória a Deus, compartilha aí. É isso aí, terra. É isso aí. Aleluia. Então, irmãos, a gente colocou no coração de fazer esse momento para conversar um pouquinho, para que o pastor Jadson possa trazer uma palavra, né? E edificar o nosso coração. E a hora que ele entrar aqui, cadê o terra? Eu vou convidar o pastor Guilherme daqui a pouco, hein, pastor Guilherme? Aleluia. Glória a Deus. Convidar o pastor Guilherme, ver se ele vai aceitar. Ele recusou. Cadê o Jadson? Me dá um minuto. Pois é, irmãos, a gente colocou no coração de fazer esse momento para que a gente possa estar edificando a vida dos irmãos, né? Compartilhe com outras pessoas. Eu sinto que o pastor Jadson vai trazer uma palavra ao nosso coração que vai trazer alegria, né? E isso é o que de fato importa, né? A gente receber esse toque de Deus. Amém? Cadê o homem? Acabou de me ligar. Deve estar apanhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilha aí. Já estou pronto. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o Jadson? Pai do Senhor, pastor Caio. Pai do Senhor, pastora Érica. Natália Ferreira. Júnior Suspensões. Pai do Senhor, os irmãos. A glória. Cadê o Jadson? Liga pro Jadson aí, diz de bora, Jadson. Cadê o pastor Jadson?
Bom, a gente vai fazer alguns momentos, né? E queria ele, se não está me vendo, tem que clicar na bolinha. Ó, agora foi. Pastor Jadson. Opa, pera aí, viu? Viu? Deixa eu virar aqui a câmera. Agora. Oh, Amém. Paz, meu amém. amado. Tudo bem? Graças a Como é que você Deus. tá? Mais conhecido por uns como Júnior, né? Isso. Então, pastor, veio no meu coração da gente falar um pouco sobre uma mensagem que mexeu muito comigo, né? Que você pregou aqui acho que foi na primeira vez que você esteve aqui ministrando sobre a tamargueira. Queria que você explicasse esse processo aí para os irmãos, né? Cumprimentasse eles aí e falasse um pouco sobre a tamargueira, sobre esse processo na sua vida também, como é que tem sido, hein? Amém. A paz para todos. Já estou vendo algumas pessoas aí. Guilherme está na live. Paz, pastor Guilherme. Pastor Jackson também. Bruno, Alana, sua esposa, alguns irmãos da igreja. Que bênção. Fico feliz de vê-los aqui. Então, queridos, eu não sabia que seria falado sobre isso, né? A gente esperou Deus ele dar direções. Aí o Jonathan falou nesse assunto. E aí eu abri a Bíblia aqui aleatoriamente. Pai, Jadson, meu querido, tudo bem? Prazer te ter aqui, tá? E aqui eu abri em Jeremias, capítulo 46, versículo. Deixa eu olhar aqui, irmãos. 48, versículo 6 de Jeremias, quem quiser acompanhar. É o assunto que todos nós precisamos entender o que é de fato estar em Cristo, né, apóstolo Jonathan? Olha que interessante, vou ler aqui a palavra. Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. Interessante que Jeremias aqui ele dá uma palavra para a nação de Israel, né, aonde ele pregou no pior período, né, da igreja, né, no pior período do povo de Deus. O povo estava com o coração endurecido, o povo não queria ouvir, porque Jeremias ele era um porta-voz de Deus. E aí vem essa palavra, né, tremenda, né, Deus falando, fugir, tenta escapar da espada, tenta escapar da morte e vão para o deserto e tornem-se como a tamargueira. E aí eu fui pesquisar sobre a tamargueira, ela é um arbusto, né, e ela tem uma, como é que eu posso falar? Ela tem uma resistência a terreno hostil. Ela consegue sobreviver, ela dá o seu fruto, ela consegue resistir em um lugar hostil. E trazendo essa palavra para o nosso coração, existe a nossa volta, né? Tantas situações hostis que muitas das vezes vêm para provar a nossa fé, né? Situações que bombardeiam o nosso coração. E a questão é, por que tem muitas pessoas que durante sua caminhada, né? E nós passamos por tudo isso, nós estamos caminhando para chegar à varonilidade perfeita, a mente de Cristo, Cristo em nós, e sofrendo por conta da orfandade, por conta de ainda não entender, né, o que de fato é estar em Cristo, não é estar em uma congregação X, não é estar em uma denominação X, não é fazer parte de uma comunidade evangélica cristã, é uma identidade de reino, de governo.
né? Então, aqui você percebe que Jeremias ele está falando para um povo de um coração endurecido, embora a própria palavra fala, Isaías fala que o dia todo, todos os dias eu estendi a minha mão a uma nação rebelde. O amor de Deus, ele é algo tremendo, que ultrapassa, né, a fraqueza do indivíduo na pretensão de salvá-lo, na pretensão de guardá-lo, na pretensão de mostrar o quão é importante. Isso foi uma transição no meu coração. Eu, na época, quando eu conheci o Papai do Céu, quando ele me chamou, eu conheci ele na Assembleia de Deus. Eu tenho muito respeito, não só pelos irmãos da Assembleia de Deus, mas das denominações em si. Porém, eu me tornei um cristão extremamente fanático, boçal, aquele crente justiça própria. Eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, eu jejuava muito. Na época eu não tinha esposa, eu morava na casa da minha mãe, então eu era muito zeloso com o pai, só que me tornei um fanático, me tornei uma pessoa boçal. E interessante, sabe, que eu não percebia isso. E aí, eu me comunicava com o pai, né? Eu falava Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não que isso seja errado, né? Eu ainda me com Isaac, Deus que fez aliança com Jacó e tem uma aliança conosco incorruptível, né? Mas algo dentro de mim gritava, a orfandade gritava dentro de mim. E existia uma orfandade porque eu via Deus distante. Então eu não usufruía dessa paternidade, dessa filiação, né? Interessante que lá em Romanos capítulo 8 em diante fala, né, que é muito interessante, eu vou fazer questão de ler aqui para os irmãos, é uma palavra que mexe muito com o meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos, que você possa ser abençoado essa noite, por essa mensagem, e eu tenho conversado muito com um assunto pertinente do nosso coração, né? Gente, eu sou bruto, nunca fiz live, né? Melhor, eu fiz, acho que fiz um, não foi, Jonathan? Então, me ignore aí, tá? Ignore Está qualquer junto. barulho, qualquer situação, mas a intenção é muito verdadeira. Olha que interessante. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, Paizinho, Papai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. Olha que interessante aqui, tem outra palavra aqui, dentro dessa palavra, me ajuda, Senhor Jesus. Rapidinho, tá, queridos? É no versículo 28 do mesmo capítulo. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Então há uma situação que Deus ele vai nos colocar justamente diante da presença dele para vivermos o propósito dele, mortificados, para experimentar a sua grandeza. Tem um versículo aqui, irmãos, que mexe muito comigo dentro desse capítulo. Achei, o versículo 19 do mesmo capítulo. Porque a ardente expectação, ou a expectativa da criatura, espera a manifestação dos filhos, porque toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então muda muita coisa quando você começa a entender o teu posicionamento no reino. Lá em Efésios 1 diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele assentou-se à direita de Deus e nos assentou com ele. Então há uma metanoia, uma mudança de pensamento. A gente começa a entender que o Santíssimo Lugar está acessível. Deus está acessível. Amém? Pastor Jadson, deixa eu te perguntar. Quando você falou dessa época da sua conversão, e que você era crente, pregava, conhecia a Bíblia, você lia a Bíblia, não lia? Muito. Você temia a Deus? Muito mais do que Deus. E qual é a diferença daquele momento para hoje, a questão da condenação, da culpa, se você naquela época se dedicava mais, vamos dizer assim, aí tinha uma intenção nessa dedicação também, né? Então, Um motivo. Jonathan fez uma pergunta. O servo, né, o escravo, o órfão, ele está debaixo de meritocracia, de justiça própria. Então, quanto mais ele faz, quanto mais ele ora. Sabe aquela palavra? Um dia eu vi um testemunho que mexeu muito comigo, eu queria compartilhar. Sabe aquela pessoa que chega no púlpito? Eu orei, eu paguei o preço, eu jejuei, eu orei, e por isso Deus me abençoou. Então, dá a entender que ela teve um tipo de mérito nisso, que ela orou muito, que ela pagou o preço, que ela cavou o poço ali. Aí ela foi contemplada porque Deus olhou, não, agora... Inclusive, pode falar, John. Inclusive, essa frase, essa frase aí, ela é bem famosa, né? Paguei o preço. Paguei o preço, exatamente. Paguei o preço. E era dessa maneira que eu me movia. Então, eu orava, pagava o preço, boa palavra. Então, eu acreditava que por muito buscar, eu ia conseguir atingir, ia conseguir chamar a atenção de Deus e Deus ia me contemplar. E sabe o que é interessante? A palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu deixei de estar na minha justiça própria. Deus hoje me abençoa, não porque eu busco muito, não porque eu oro muito, não porque eu me dedico muito, mas porque simplesmente eu entendo que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho acesso. Você fazia isso de maldade? Oi? Você fazia isso de maldade? Você fazia isso de maldade? Não, existia um zelo no meu coração. Por que você fazia isso? Jonathan, porque às vezes a gente comenta isso, as pessoas acham que a gente está julgando elas, né? E elas se fecham. E na verdade a gente não está julgando. A gente quer tirar ela de um lugar e levar para um lugar de aceitação, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, na época não tinha... Pode falar, Jonathan. Não, era isso. Então, na época, eu tinha um zelo e tinha um amor pelo Pai. E no nível de fé que eu tinha, de conhecimento, eu não deixava de usufruir de um relacionamento. Só que quando as escamas dos olhos foram abertas, e sabe o que é interessante? Esse versículo chama muito a minha atenção. A luz do corpo são os olhos. Que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se as trevas que há em teus olhos forem grandes, quão grandes trevas é o teu corpo? Então existia uma mente religiosa, uma mente julgadora. Eu julgava as pessoas pela aparência. Gente, eu estou falando como eu me sentia, como eu era antigamente. Isso lá no comecinho da minha fé, sabe? Então eu olhava para outras pessoas de outras denominações, aí julgava porque eu rotulava elas como elas não vão para o céu porque, olha que interessante, que gritante, e pior que isso existe ainda no nosso meio. Não, ela é da quadrangular, tem brinco, vai para o inferno. Eu era desse jeito, queridos. Não, aquela é da Batista, todo mundo cru, todo mundo frio, vai todo mundo para o inferno. Então, tu era quase os 144 mil, né? Só vocês iam pro céu, né? Pronto, era desse jeito. Então, gente, eu não me permitia, tá? O nível de fanatismo que o meu coração ele
foi enredado, eu não me permiti usar uma bermuda. Era aquela calça, sabe, social, um sol quente, sabe, com aquele terno abafado, aquela coisa assim, a gravata pocando no pescoço. Gente, lembrando, eu não estou aqui ridicularizando ninguém, estou falando como era a minha vida. Hoje eu entendo que a minha santidade não está nas vestes que eu visto, não está no meu esforço, na minha meritocracia. Hoje eu entendo, gente, eu moro na praia, é tão maravilhoso vestir uma bermudinha, sabe, a canelinha aparecendo. Só que a religiosidade, ela não me permitia enxergar Jesus. Sim. A religiosidade que existia na minha vida, no meu coração antigamente, não me permitia enxergar a simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo falou assim: cuidado, eu tenho um cuidado para que, assim como Eva foi enganado, né, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também vos prive da simplicidade que há em Cristo. Então, a simplicidade de Cristo é algo maravilhoso, sabe? Não é por muito, não é por muito sacrifício, não é por muito esforço. É você entender o teu posicionamento no mundo espiritual. Então, aquela mente julgadora, aquela mente religiosa, sabe? Ela vai ser descamada. Você vai começar a ter empatia, a ter amor. Você vai olhar aquele que está fraco na fé, você vai querer ajudar de qualquer maneira, você vai Por interceder. quê? Então, você sai. Por quê? Por que você quer ajudar, James? Acho que é importante frisar por que você quer ajudar. Jonathan, o Senhor ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então, quando nós vemos Sim. alguém em uma situação de vulnerabilidade do mundo espiritual, a gente toma partido. A gente quer que aquela pessoa usufrua daquilo que a gente usufrui hoje. É uma Então, questão mas nesse contexto que você está falando, que eu tirei tua linha de raciocínio, mas quando você falou assim, que como a gente era muito de fazer, e a gente chega a um ponto de descobrir que não dá conta, que a gente é limitado, que a gente é fraco, que a gente peca, a gente começa a ser mais misericordioso com os outros, porque a gente glória a Deus. começa a olhar para eles como a gente se olha. Antes não, a gente ficava debaixo de uma pressão, né? Querendo ser aceito, de repente você fracassa, porque é isso que acontece, lá no deserto o povo fracassa, né? E a Bíblia diz, aquele que olhar para a serpente, né? Esse vai ser curado. Então, a salvação vem do Senhor. Acabou. Não está na nossa mão, está na mão do Senhor. Então, quando a gente fracassa, a gente se sensibiliza com os outros, né? Mas quando a gente acha que somos melhores do que os outros, a gente tem uma dificuldade terrível. Aí tem a oração lá do Fazireu, do Nazireu, né? Nazireu não, do Fariseu, né? E o publicano, né? Um chora, se arrepende com a cara no chão, né? Diz eu pequei, e o outro Nossa, diz ainda bem que eu não sou como esse aí, né? Então, assim, a gente tem dois lugares para se estar, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente vai se sentir acima, né, da média, né? Eu até conversei com alguém essa semana, eu falei assim, quantas vezes a gente vai no... Acho que foi contigo até mesmo, pastor Jadson. Eu falei, a gente está no carnaval, eu lembro no feriado do carnaval, né? Aí eu ouvia, tem muita gente aí nas festas, não sei o que, nós estamos aqui separados e tal. Como se isso mudasse o coração de Deus. Muda a gente, né? Porque a gente é que se posicionou, a gente é que abriu mão de algo, entendeu? Mas Deus continua olhando para o homem, querendo se relacionar com o homem, né? Então, quando o homem se expõe, né, ele está entrando nesse lugar onde ele começa a perceber que ele é amado, né? E a gente, acho que o pastor Guilherme falou assim, nós somos ensinados isso. Na verdade, eu acho que todo mundo, quando entra no evangelho, ele assimila isso mais fácil. Até hoje, a gente tem uma dificuldade terrível de trazer para uma pessoa o entendimento, né, que ela precisa aceitar um sacrifício de Cristo. Aí ela fica assim, mas eu tenho que fazer. Não, você tem que aceitar. Não, mas eu preciso fazer. Não, meu irmão, você tem que aceitar. E aí isso choca. Não é isso? desse jeito. Desse jeito. Continua, tá bom? Não, é porque
eu vi você comentando e veio no meu coração, né, essa questão de que eu passei por isso. Tô com 39 anos agora, com 26 anos eu me choquei. Eu aceitei Jesus com 13 anos, dei uma passeada no mundo, mas voltei com 18. E eu me percebi que eu era um crente, mas eu era um crente que vivia me sentindo culpado. Era uma gangorra emocional, né? E essa culpa é um negócio tão sinistro, porque você está o tempo todo olhando para você, se sentindo só, querendo ser aceito por Deus. E eu fico pensando assim, como Deus deve olhar para a gente e dizer assim, meu filho, eu já te aceitei, acredita, pelo amor de Deus, né? Mas a gente está acostumado a merecer para ser aceito, né? E eu pego hoje os meus filhos e eu boto debaixo do sovaco, beijo, né, abraço, né, porque eles são meus filhos, não é porque eles merecem, eles são meus filhos, né? E eu quero trazer essa identidade para eles, para que quando eles forem se relacionar com Deus, eles tenham facilidade de olhar para Deus como um pai, Amém. né? E a gente, de grande maioria, passou por situações na vida que a gente não teve, talvez contato, afeto, carinho, não teve gente que nos apontava, nos motivando a acertar, né? Sempre teve uma cobrança, então é mais fácil você assimilar, né, que precisa fazer algo. Essa é a ideia. É mais fácil, né? A- a- Mas a- e agora, como tirar esse recipiente velho e botar o novo, né? Como Pois é. matar? Interessante Porque a que sensação é boa. A sensação é boa. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do evangelho. Qual era o motivo que ele tinha para se envergonhar? Entendeu? Todo mundo chegava lá do lado dele com falactérios, com roupa, com cumprimento. Eu fiz, eu cumpri, eu fui, eu votei e tal, um monte de coisa. E ele chegava, então, eu vim falar de Cristo. Foi Cristo que fez. Foi Cristo que morreu. Então, assim, parecia vergonhoso, entendeu? Todo mundo tinha um brinquedo e ele não tinha, né? Todo mundo tinha algo para mostrar e ele não tinha, ele tinha uma mensagem. Então, assim, aos olhos, parecia algo estranho, né? Mas é exatamente isso, né? A tamargueira é uma árvorezinha pequena. Eu lembro muito bem do dia que você pregou, achei isso muito interessante, né? Você retratou ela como uma árvorezinha pequenininha, todo mundo rindo em volta, aquelas árvores grandes, né? Em volta, todos dizendo, isso aí não cresce nada, esse crente de meia tigela, né? Mas veio a tempestade, as árvores grandes caíram, e ela não caiu porque ela tinha uma raiz profunda, né? Ela estava lá em Cristo, né? Ela já estava lá bebendo da água, né? E quando ela chega naquela maturidade, ela começa a crescer, né? Eu guardei muito no meu coração, né, essa mensagem, né? E é isso, meu irmão. o Nicodemos religioso, ele não conseguiu contemplar de fato Jesus. Ele vai até Jesus e Jesus fala: é necessário que tu nasça de novo da água do Espírito. Sim. E é interessante ressaltar que ele foi até Jesus de noite, às escondidas, procurar saber, porque de fato aquilo mexeu com o coração de Nicodemos. Um homem interessante que ele conhecia a lei. E ele sabia que o Messias, Yeshua HaMashiach, viria para salvar o mundo. E as profecias apontavam para Jesus. E aí, diante daquela fala, né, maravilhosa, Jesus falando com Nicodemos, aquele ainda religioso, né, cheio de leis impregnadas e conceitos no seu coração, Uma acontece vida, algo né? Uma maravilhoso, vida acontece devota. algo maravilhoso. Acontece algo maravilhoso. Jesus, ele morre, cumprindo o seu propósito. No terceiro dia, a gente sabe que ele ressuscita, mas antes disso, José de Arimateia e Nicodemos vai até o corpo de dia. Não era mais as escondidas. E um judeu, ele tinha um protocolo para pegar no corpo, né? E você vai ali, ele pega ali com José de Arimateia, anunciando que aquele indivíduo, Jesus, era de fato importante para mim. Então ali denuncia que houve uma metanoia, houve uma perspectiva de ver realmente não aquele Jesus de uma maneira religiosa, mas o Cristo, Jesus Cristo, aquele que foi assunto aos céus. Então E não era é só um interessante. judeu, viu? Não era só um judeu.
a gente está falando de um fariseu. Isso. Encostando no morto. Exatamente. E detalhe, vale ressaltar que aqui a gente não está jamais, com a minha fala, parece que eu estou diminuindo alguém, não, mas eu louvo a Deus porque, gente, quando a gente entende o nosso posicionamento em Cristo, muda muita coisa na nossa vida, o nosso relacionamento. A gente começa a desfrutar, não existe mais crises de como é que fala, meu Deus? De identidade. Você vê em crise de Solidão. identidade. Pode falar. Solidão. Não, solidão. Né? A gente ora se sentindo só, não é isso? Exatamente. Para Enxergando Deus distante, gente. que não está ouvindo. Exatamente. Quando a gente fala de crise de identidade, né, a gente que já entende do que a gente está falando da identidade, né, é muito claro, mas a pessoa que está nesse lugar, ela entende que ela é crente, que ela crê em Deus, que ela está fazendo e Deus está vendo, mas na hora que ela vai dobrar o joelho ali e que ela começa a fazer como Davi, né? Não afaste de mim a tua presença, não se distancie de mim, né? Essa. E olha que a gente está falando de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nesses momentos, ele entrava diante de Deus sem conexão nesse sentido, né? Porque Cristo ainda não estava dentro dele, não. O Espírito de Cristo, né? O pagamento não tinha sido pago, né? Então, quantas vezes eu lembro que eu ia para os cultos, tudo que eu queria era que Deus usasse um profeta para falar comigo. Boa. Né? Não era isso? Tudo. Né? Porque fale Moisés, né? Mas eu não consigo falar com Deus. Né? Moisés é que tem mérito, Moisés é que cumpre a lei, Moisés é que representa a lei. Então, assim, e faz parte o tutor, né? Faz parte a gente ter o professor, faz parte a gente ter alguém que caminhe conosco, que segura na nossa mão, que nos fortaleça, que nos conduza, não é isso, pastor Jadson? É interessante a gente buscar intermediários, né? Você falou algo interessante, né? E é uma lei que se aplica, que é acessível, e Deus, pela sua infinita misericórdia, vai falar. Ponto. Mas interessante que quando toda a ansiedade ela é lançada em Cristo, gente, Jesus ele é o sabate, ele é o descanso, sabe? Ele prometeu que nós encontraríamos descanso nele. Então, a gente começa não que é bom quando alguém é usado por Deus para revelar, para profetizar, mas imagina o Senhor de fato se relacionar e ele falar intrinsecamente no nosso coração. Eu acredito que muitas das vezes, apóstolo, é ansiedade mesmo. Porque se eu vou diante do Pai e falo com ele, mas eu quero que ele fale logo, sabe? Eu quero ouvir a resposta logo. Então, acaba que eu preciso buscar intermediários, porque a ansiedade grita dentro de mim. Entende? Então, às vezes, nessa ansiedade vem falta de fé, vem oscilação, vem a orfandade, vendo Deus distante, né? Mas quando a gente fica quieto diante, existe uma fala que tem pessoas que têm dificuldade de falar, todavia, Senhor, venha ser feita a tua vontade e não a minha. Isso mexe com a estrutura do indivíduo, porque como assim a vontade dele? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Porque muitas das vezes a gente está querendo estar no controle, no braço da nossa força, né, buscando entender parte do processo. Então isso começa a causar uma aflição, uma ansiedade, e a gente busca subterfúgios para ter a resposta de Deus, né? Mas quem nunca fez isso? Né? A questão do controle, eu acho que é medo, né? Quando a gente controla, a gente não quer que dê errado, né? E no fundo, essa nossa atitude de controle é orfandade, é um coração órfão que ainda está com medo dele não responder. Então, eu não posso passar por essa angústia, por esse tormento, por essa
espera, né? Porque a Bíblia diz que aquele que se chega a Deus tem que crer que ele é galardoador, ou seja, é um processo de certeza. Ele vai vir, ele vai falar comigo, ele vai me responder. Então a ansiedade é você viver algo antes do tempo, entendeu? Você sofrer antecipadamente ou se alegrar antecipadamente, né? Gerar Então, expectativas, né? só que essa ansiedade faz você também não confiar em Deus, faz você confiar naquilo que você está projetando, né, para o futuro, né? E o que Deus quer mesmo, na verdade, é que a gente descanse, espere. O que é descansar no Senhor, né? É confiar nele. E é interessante que a Bíblia diz que quando eu descanso, eu deleito no Senhor, os desejos do meu coração ele fará, né? Mas enquanto eu não descanso, o texto que você falou que eu achei legal, é que se os seus olhos são maus, e as pessoas acham que maldade está relacionado a pecado, iniquidade, e não é. Maldade está relacionada a você ter coisas inseridas dentro de você que não é a vontade de Deus. Entende? Verdade. É a ignorância. É a ignorância do homem que faz o homem enxergar as coisas e esperar de forma errada. Então, quando eu não espero do Senhor, né, a possibilidade ela é infinita do erro. E a maldição já está em você confiar no teu braço. Então, o que é a maldição? É consequência de uma atitude sem Deus. Né? Então, se os seus olhos confiam em você, né, você vai ter uma consequência ruim. A consequência é ruim. Você vai pré-julgar, você não vai ser misericordioso, você não vai ser longânimo. Por isso que o fruto lá do Espírito, né, é benignidade, bondade, longanimidade, controle, né, o controle do eu, né, como Davi fala assim, aquieta-te alma, né? É difícil você falar aquieta-te alma, né? E Deus ali usando da nossa estrutura, né? Eu sei que você usa outros exemplos, mas eu gosto muito da sarça, né? Deus usando situações para fazer a gente parar, para ver se a gente enxerga e consegue ouvir ele, né? Eu fico brincando que a sarça era uma placa no deserto, né? Porque aquele homem parou e falou assim, essa placa aí, o que ela está querendo falar comigo? Porque o que chamou a atenção dele é que ela queimava e não queimava, né? E fez ele parar, né? Como assim não queima? Então, quantas vezes Deus tem que ficar acendendo sarça na nossa vida para ver se a gente ouve ele, né? Porque a gente passa muito tempo na nossa vida apagando o Espírito Santo, ignorando o Espírito Santo, se fechando para o Espírito Santo por causa do medo, da orfandade, da rejeição. E vale ressaltar que Deus ele vai se mover, independentemente do nível de fé, de entrega, Sim, né? Porque ele é um Deus que ele é misericordioso. Ah, interessante, ainda que o homem permaneça infiel para comigo, todavia eu permaneço fiel para com ele. Só que chega um ponto que, inevitavelmente, nós estamos caminhando para uma maturidade de filho, um filho maduro na fé. Amém? sim. Então tem coisas que você não vai oscilar mais. Tem situações que você vai desfrutar. Pode falar, Jonathan. Não, é isso mesmo. Eu tô aqui, Né? sabe o que eu tô lembrando? Ah, Tô lembrando de quando você começou o processo das orações de cura, que virou uma chave, que você ficava atrás dos argentinos, atrás do povo na praia, né? Eu lembrei de quando você me conheceu, que você dizia que eu parecia uma criança brincando com as coisas de Deus, né? E como é interessante quando essa chave vira na nossa vida, né? Que a gente na época chamava de poder, milagre, e na verdade a gente começa a viver uma fase que a gente faz parte, né? Não é mais assim, quando Deus quiser fazer, né? É você entender que você está junto, que Deus está fazendo por meio de você, com você, né? Então nele, para ele, a gente faz. Nesse sentido, eu fico lembrando você orando acho que pelo argentino, né? Uma coisa assim. é. Há uma alegria muito grande quando a gente. Quando Deus ele quer compartilhar de algo novo no nosso coração, então a gente quer polarizar, né, aquilo que ele chamou todos nós para fazer, que era orar pelos enfermos, curar os doentes, né, expulsar demônios. Só que quando a gente começa
a perceber. Eu, no meu ponto de vista, hoje vejo a igreja como um grande hospital. Então, existem pessoas que estão adoecidas, existem pessoas que estão com câncer, no sentido espiritual mesmo. Então, lá, estamos lá para curar essas pessoas e ser curados no processo também. Então Né? você Então, acha que Deus chamou todo mundo, Jacques, para curar? o chamado é para todos, é todos aqueles que creem, né? Aqueles que creem vão desfrutar. Né? Não, porque Aqueles que tem gente que creem. acha que é só quem tem o dom, né? Ah, boa, boa. E estes sinais seguirão os que crerem, né? Então, quando a gente começa a desfrutar desse acreditar e ser ousado, a gente começa a ver os milagres acontecendo, né? E, de fato, o milagre, a princípio, parece muito importante para aquele indivíduo que está precisando do milagre, e para a gente que vai ser usado por Deus também é um romper maravilhoso, mas o milagre é um sinal para abrir o coração do indivíduo. Lembra quando Jesus falou, se eles não virem sinais, de maneira nenhuma crerão. Então, o sinal, ele abriu o coração do indivíduo para um relacionamento, né, com o Senhor verdadeiro. Lembra da libertação da Maria Madalena, né, que Jesus expulsou dela 7 demônios. Então, o milagre não foi só a libertação, o amor que o Senhor deliberou para ela, mas foi ela entender e ela aceitar isso e continuar vivendo com ele. Eu lembro que quando Jesus ele está lá, quando ela vai com as mulheres, né, até o sepulcro, né, ungir o corpo do mestre, não encontra o corpo do mestre, Jesus estava lá do lado, ela achou que era um jardineiro, e o Senhor vai lá, fala-me onde tu colocaste o corpo do meu mestre. E ele fala, graça seja convosco. Os olhos dela se abriu e ela fala, Rabi! E ela fica ali entusiasmada, né? Então dá a entender que ela era pegajosa. E Jesus fala, Maria, não me detenhas, porque eu não subi ao Pai ainda. Então é interessante que quando a gente começa, quando o Senhor começa a abrir o nosso coração nesse processo de cumprimento de promessas, né, do seu favor imerecido, da sua graça sobre a nossa vida, da libertação dos nossos, de uma resposta que Deus nos dá, o nosso coração vai se abrindo. Então, aí lembra daquela passagem, aquele que muito foi perdoado, muito ama, né? Enfim. Tem a questão do coração se abrir e tem a questão dos batismos, né? De glória em glória, né? Então, toda vez que a gente se depara com a bondade de Deus, né? Quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus, a Bíblia diz que a bondade do Senhor passou perante ele, né? Lindo E ele isso. pôde ver ali a bondade de Deus. Então, toda vez que a bondade de Deus ela vem de encontro conosco, né? Seja por longanimidade, benignidade, né? Com a intenção que nós venhamos a nos arrepender, venhamos a mudar a nossa direção, porque quando a gente fala arrependimento, parece assim, o cara é o maior pecador do mundo, e não é. Às vezes ali é uma conduta de ousar crer, uma conduta de ousar ir adiante, é uma conduta de se voltar para o Senhor, é uma conduta de abrir mão de algo que acredita e pensa, ou que enxerga. Né? A minha virada de chave, eu fiz uma oração, eu dentro da igreja, eu vi um homem de Deus, um terno, esforçado, sabe, muito esforçado, dedicado, e eu olhei para aquele homem e falei, Deus, esse homem não entendeu alguma coisa, porque ele está esforçado, olhava para as pessoas dispersas, né? Parecia que Deus não estava ali dentro, e eu fui para casa na moto chorando e falei, Deus, mostra para mim o que o Senhor não mostrou para esse homem, porque eu não quero estar aqui 10 anos como esse homem está, né? E eu abro mão de tudo que eu aprendi como homem, como pessoa, como estudante, como crente, e eu fiz essa oração do fundo do meu coração, e ali virou a chave, porque Deus começou a revelar o conhecimento dele, a sabedoria dele, né? Então o meu coração se abriu para de fato aprender, porque antes eu ficava, será? Aí eu ficava raciocinando as coisas, né? E as coisas de Deus a gente não aprende com isso aqui não, é com o Espírito, né? É com aqui dentro. Então primeiro gera o castelinho aqui no homem espiritual e depois vem para cá. Né? Porque a alma está falando com a nossa mente, né? E o espírito está falando com a mente. Agora, para quem que a gente vai dar ouvido? Né? Porque a alma da gente, ela também tem vontades. Né? Ela não quer sofrer, ela é mimosa. Né? Ela não quero isso, não aceito isso. Porque se você chegar para alguém e falar assim, quem quer sofrer?
Ninguém quer. Né? O Pedro negou Jesus, mas depois ele estava feliz porque foi achado digno de sofrer por Cristo. Então, assim, parece meio loucura, mas não é. Quando a gente entende o propósito, quando a gente entende o motivo, né, essa unção nos capacita para fazer. Eu estava hoje ouvindo a história de Maria Ward Etter, acho que é isso o nome, eu sou péssimo. E eu vi algumas vezes o testemunho dela de vários. Maria. E ela bem velhinha, cara, ela não conseguia andar, os caras colocaram numa cadeira tipo cadeira de madeira, botavam ela no altar. Na hora que ela chegava no altar, a unção vinha sobre ela, ficava durinha, pezinha, pregava para todo mundo e tal. Acabava a unção, ela sentava ali mole, velho, entende? E a unção, ela é algo de Deus. Ela nos capacita para pregar o que a gente não dá conta, entender o que a gente não dá conta, fazer o que a gente não dá conta. É sanção com a queixada do jumento, entendeu? É a unção de Deus, ponto. É isso. Quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, é isso. Então, enquanto o homem não entender isso, né, na sua infinita limitação, por isso que digo fraco, estou forte. Né? Porque enquanto eu não entender que sou fraco, nunca vou ser forte. Eu sempre vou ser forte para mim, né, e fraco para o Senhor. Porque Jesus diz que ele usa da nossa sabedoria para nos confundir. Então eu tenho que ter um coração humilde, né? Um coração que aprende, um coração que recebe, receptivo, né? E Deus, uma coisa que as pessoas elas também precisam lembrar, é que Deus ele não leva em consideração nossos traços de caráter, né? Por exemplo, o Júnior é um cara manso, eu sou mais ativo, mais enérgico, né? E grito mais quando eu prego, enfim. E Deus usa do mesmo jeito. Deus usa o gago, Deus usa o fanho, né? O branco, o preto, o amarelo, o gordo, o magro. Porque o que vai diferenciar, na verdade, é o coração da pessoa, né? Para aquele público, para aquele lugar. E até a mensagem, o que vai alcançar as pessoas, se aquela mensagem tem espírito e vida, né? Porque se o coração da pessoa ali for impactado com a mensagem, né, ela vai entrar. Mas se o coração for raso, pedregoso, ela vai sair. Mas ela vai bater ali, ela vai bater na terra. Né? Aí, por isso que a semente fala lá de vários estágios de terra, né? É isso, pastor? Então, vale ressaltar a dependência que nós temos do Senhor, né? Sem mim nada podeis fazer. De fato, ele é que dá direções na nossa vida. E interessante que você falou de morte, né? Num dos seus questionamentos aí. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto de justiça. Então, há uma morte, né, diária no nosso coração, de entendermos que precisamos, de fato, né, morrer para o velho homem, para os pensamentos das crenças limitantes, aquilo que vai limitar. Porque, para pensar, não existe limites para a fé. Então, não existe limites para a fé. Então, se existe uma crença que vai me limitar a desfrutar de uma vida abundante nele, eu tenho que quebrar essas crenças limitantes. E muitas das vezes as fortalezas estão na nossa mente, na maneira que a gente enxerga Deus, naquilo que a gente acaba sendo enxertado em... Lembra que Jesus falou assim, guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Então, há um cuidado muito grande de nós recebermos o alimento que é o pão vivo, que é Cristo. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando você começa a ser alimentado pela videira, quando você começa a ser alimentado pelo pão vivo, quando você entende essa chave gira no teu coração, você começa a viver um pedacinho do céu aqui na terra, governo, né? Então, a gente começa a desfrutar de um governo, de um cuidado. Discorre aí sobre aquele texto que fala assim, o reino do céu é das criancinhas. Não faz muito sentido. Reino, criancinha. Então, vamos lá, a gente já conversou sobre isso. E uma criança, não no sentido de imatura, mas no sentido de humilde, uma criança no sentido de rapidamente reconhecer
né? Exemplo, quando a criança ela faz algo de errado, né? Ela reconhece rapidamente uma repreensão. Ou quando alguém a machuca, ela rapidamente perdoa, né? Ela não tem, é como se o coração de uma criança ela fosse mais acessível. Rápido. O detalhe, mais rápido para acreditar, né? Quando você fala com uma criança, você cria ali uma história, ela começa a acreditar naquilo ali. Então, eu acredito O que onde povo Jesus falou, tardio em crer. o O povo povo tardio. tardio em crer. Encontrarei fé na terra? Não é isso? Então, a gente começa a perceber que Jesus estava falando justamente dessa criança, mas a criança no sentido de crer de fato e não tutibiar. Lembra quando Deus chegou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Gente, é muito constrangedor isso. Ele creu de ímpeto. Então, até isso, eu acredito, Jonathan, que até isso é um convencimento do próprio Espírito dentro de nós a nos movermos segundo aquilo que ele vê na mesma perspectiva dele. Porque, humanamente falando, para que você atinja níveis de fé, é o próprio Espírito Santo. Você falou agora que a unção nos ensina, né? Ela nos corrige, ela nos admoesta, ela nos leva a essa autorreflexão de andar realmente nele. É como se desse um tiro no escuro, sabendo que você vai acertar. É mais ou menos assim, né? Eu gosto desse texto das criancinhas, porque, primeiro, que uma criança, né, ela não tem muito a oferecer, né? Ela tem uma condição de mais ser conduzida, de aprender, de se deixar levar, de se deixar ser ensinada, de se deixar ser conduzida, né? E essas características que você falou, todas elas estão na Escritura, né? De rápido perdoar, né? De ter uma humildade no sentido de para com o Senhor, aqueles que choram, né? Serão consolados, né? E é interessante que você vai ver ali as bem-aventuranças, né? Parece assim coisas terríveis, né? Porque os que choram serão consolados, né? Como assim os que choram? Então quer dizer que os que têm sede de justiça, né, serão saciados. Então, são pessoas que estão passando por situações que teoricamente, confrontam o eu da gente. Né? A gente acha que uma pessoa de Deus não passa por problema. A pessoa pode até não confessar isso, mas no seu íntimo, lá dentro do fundo, quando acontece uma coisa ruim, ela diz assim: cadê Deus? Os Eu conflitos não mereço internos, isso. né? E na verdade, né, eu gosto do Salmos 23, quando você traduz ele: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Né? Quando a gente entende que a gente não vai ter falta do Senhor, a gente não vai ter problema em entrar na cova com os leões, a gente não vai ter problema de entrar na fornalha, a gente não vai ter problema de enfrentar o Golias, a gente não vai ter problema de enfrentar as adversidades da nossa vida, porque a gente sabe que o Senhor a gente não vai ter falta dele, ele vai estar conosco lá. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa Sião, nossa cidade forte, né? E nas nossas faltas, nas nossas limitações, ele vai nos suprir. Ele vai nos suprir, por quê? Porque ele vai nos conduzir, nos guiar, nos ajudar, né? O Espírito Santo, qual é o nome dele? Auxiliador, ajudador, né? Então, você vê que Deus ele preparou, né, esse ministério, ele preparou essa reconciliação de uma forma lembrando da nossa estrutura. A Bíblia diz que a lei era boa, perfeita, né? Mas a carne era enferma, defeituosa. A carne não tinha condições de cumprir a lei, né? Os princípios de Deus, ela não tinha condição, né? A Bíblia diz que você vai pegar ali, quando Jesus ele fala assim, o texto diz assim: Jesus veio cumprir a lei e não a derrogar. Aí as pessoas falam assim: não, pronto, Jesus é o maior defensor da lei. Não, não é isso.
Ele está dizendo assim, literalmente, ele veio cumprir. E ele cumpriu. Começa-se um novo tempo, começa-se uma nova era, né? Uma era, a era do Espírito. A era onde o Espírito Santo nos aponta para o sacrifício de Cristo para que a gente tenha comunhão com o Pai. Né? Agora a gente tem que ter ousadia de entrar lá, né? E aí é que está. A maioria das pessoas ficam na porta. Elas estão ali em Cristo ainda, estão em Cristo ainda, e elas não querem caminhar, né? E a carne de Cristo, ela é o véu, ela é o que nos separa do Santo dos Santos, ela é o que nos separa de Deus. Então, se o véu foi rasgado, pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, mulher, entra lá dentro, se relaciona com teu pai, faz que nem João, deita no colo ali, ó, né? E é isso. A gente tem que ter essa coragem, né? O apóstolo John, você falou hoje comigo, a importância, né? Você ressaltou a importância da mulher do fluxo de sangue, a exposição que ela fez para receber a sua cura. A gente vai ver ali vários bloqueios, várias barreiras, não foi fácil. E a gente vê ali uma perseverança daquela mulher terrível. 12 anos que ela sofria daquela enfermidade, o ministério de Jesus só foi 3 anos. Então, ela era rica, tinha gastado tudo que tinha para tentar ser curada, e quando ela escuta Jesus, mas vale ressalta isso, apóstolo, a exposição dela para receber a sua cura, o seu milagre. Então, Jesus ele diz assim, ó, aquele que me confessar perante os homens, né, eu confessarei perante o Pai. Quando a gente usa esse termo confessar, fica parecendo que é só falar. Mas a Bíblia diz que é aquele que confessa com a boca e crê com o coração. Então, a atitude da pessoa tem que ser condizente com o que ela está falando, né? Então, esse ato de confessar, de reconhecer Jesus perante os homens, é você se posicionar numa situação em que você é exposto pelo que você crê, né? Então, ali ela cria que ela seria curada, né? Que o Salvador dela ia curar ela. E quando Jesus pergunta para ela assim, quem me tocou? Aí ela tinha uma escolha. Se esconder e preservar a vida dela, né? Porque uma pessoa que estava sangrando era considerada impura, e se encostasse de propósito num judeu, ela era apedrejada até a morte. Então, o que Jesus estava ali decretando? A morte dela. Né? Agora, era a intenção de Jesus? Não. Ela já estava curada, inclusive. Né? Mas para que ela aceitasse a salvação, reconhecesse a salvação e fosse salva, né? Houvesse ali esse processo completo, ela tinha que se posicionar. Isso é o arrependimento. Né? O João Batista veio pregar, né, a preparar o caminho, e ele pregava isso. Arrependei-vos, né, pois o Senhor está à porta. Né? Então, ali quando ela falou assim, fui eu, ela se posicionou. Ela morreu ali para ela. Ela morreu, né, para o que poderia acontecer, para as condições, para tudo que ela pensava, para aquela estrutura. Por isso, comentários né, demais, né? Isso, Os comentários que Jesus, outros, né? sim, por isso que Jesus ele fala assim, que ele veio trazer a espada, né? Separação entre pais e filhos, esposo e esposa, né? Então, não é que Jesus veio para que eles se brigassem, não. É que naturalmente, ao ponto que as pessoas se posicionam, vai ter briga. Porque agora ela converge para um pensamento diferente do que o comum, né? O cristão genuíno, ele não vai andar como o mundo anda, né? O maligno jaz no mundo, então a cultura do mundo é do maligno, né? E a Bíblia diz que a gente não tem que se assentar, ou seja, ter comunhão com as trevas, né? Conhecereis a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Então, de fato, as nossas atitudes, elas serão luz, elas serão conhecimento para aqueles que não conhecem. Né? Mas é impossível, Jesus disse isso, é impossível o mundo crer. É impossível o mundo crer. Né? Se o Pai não se revelar para ele. Mas como é que começa isso tudo? O Jades falou belíssimamente. É com a abertura do coração. Né? Você tem que se abrir. Porque a tua pequena fé, mas ela tem que ser pura. Porque a medidinha, todo mundo tem uma medida de fé para crer. Todo mundo tem. Né? Essa medida foi dada para todos.
porque Deus na sua justiça deu. E aí Deus vai usar a sarça necessária para o milagre, né? Agora, eu posso ignorar, né? Que é o que a Bíblia chama de apagar o Espírito Santo. Eu posso ignorar, por orgulho, por medo, por vaidade, né? E a gente vê pessoas que se suicidam, que é muito triste. Eu nunca vou ignorar a dor de uma pessoa que tira a sua própria vida, porque ninguém faria isso se não estivesse sofrendo, entendeu? Mas quando ela toma essa atitude, ela está dizendo assim, nem Deus pode mudar a minha vida. E ele pode, ele quer, entendeu? Mas para isso basta a gente olhar para ele, buscar ele. A Bíblia diz que aquele que clama por salvação encontrará salvação. Deus se fará achado dele, né? Mas se você não buscar de fato, não tem jeito. E esse buscar de fato não é o que se faz, é como se faz, né? Porque é a mesma história lá de Caim e Abel, né? É se procederes bem. Né? É como se procede, não está na oferta, mas está no procedimento, tá no que está no coração. Então, ali ele fez de qualquer forma, como se Deus fosse qualquer um, como se fosse só cumprir um ritual. Não, Deus é a fonte, Deus é o único Deus, ele é a essência da nossa vida. Né? Se nós não estivermos conectados nele, nós estamos mortos, né? Fadados à eternidade em dor e tormento. Né? É uma árvore desconectada da terra, morta, um peixe fora da água, morto. Né? Nós viemos de Deus e temos que estar em Deus, porque ele é a nossa vida. Né? É isso. Amém. O apóstolo, é interessante que Jesus falou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também foi levantado. Então a gente vai ver ali que existiam cidades que endureceram em incredulidade seu coração para com Cristo, né? E ele amaldiçoou essas cidades. E interessante que veementemente ele fala que naquela época tinha leprosos, mas só um foi curado, né? Tinha viúvas, muitas viúvas, mas só uma foi agraciada. Então, eu acho que a chave que nós giramos no mundo espiritual a princípio, a abertura, porque a ateísta é um convencimento do Espírito dentro de nós, né? Quando o Evangelho ele é aberto nos nossos olhos, né? Mas é interessante quando nós olhamos fixamente para aquele. Você falou algo muito interessante, né? Quando o indivíduo está numa condição de depressão profunda, né? E ele vai dar cabo daquela dor, né? Ceifando na sua vida. E eu não tinha parado para pensar como você falou agora, né? Ele está tornando tudo à sua volta impotente para sanar, Para mudar para a curar condição dele. aquela condição. E Jesus, ele pode todas as coisas, né? Olha o que a viúva fez lá, que é o que você está falando aí. O que a viúva fez quando ela recebe o profeta? Tá com o último pedacinho de pão lá que ela fez, né? Ela tinha uma escolha: se suprir, né? Acabar com a dor, né? Momentaneamente, né? Porque é isso, acabar com a dor momentaneamente, né? Ou ousar confiar em Deus, né? E você vai pensar racionalmente falando, ninguém daria o último pão para uma outra pessoa que não fosse seu filho, ou para a sua própria subsistência. Né? Exatamente. Então, ali, o que ela fez? Ela creu em Deus. Ela creu que Deus era galardoador. Né? E é interessante que ela veio ali com a provisão. Vale ressaltar que ela foi até o profeta. Ela foi questionar: olha, o meu servo, o meu senhor, ele te serviu. Né? Só que tem uma dívida agora impagável, tem essa questão também. Interessante que Jesus ele vai lá num tanque de Betesda, né? E estava lá um indivíduo há 38 anos. E a gente percebe que aquele cenário tinha muitos doentes ali, apóstolo. Muitas pessoas necessitadas. Era um lugar que aparentemente é fecundo para operar um milagre. Muitos necessitados, mas tinha um indivíduo ali que de alguma maneira ele atraiu Cristo para ele. Ele atraiu. Eu no sábado eu citei isso quando eu preguei. Eu falei assim, gente, Jesus era cego? Jesus ignorava as pessoas? Porque quando ele entra no tanque ali, ele tem que passar por todo mundo para chegar até aquela pessoa, ou pelo menos ver todo mundo, a condição de todo mundo, né?
Então, Deus não atende necessidades, Deus atende fé. A Bíblia diz que é impossível, né, agradar a Deus sem fé. Agora, o que é fé? É isso que às vezes nos confunde. Fé não é você dizer que acredita em Deus. Fé é você saber do caráter de Deus, né? É você confiar no caráter de Deus. Então, quando aquele homem clamava a Deus, né, da forma dele, do jeito dele, ele era genuíno. Né? Só o Senhor pode mudar a minha vida. Né? Não tem quem me coloque no tanque, não tem como eu alcançar minha cura, só o Senhor pode mudar a minha vida. Né? E aí Deus foi de encontro a ele. Né? Lindo, né? Lindo quando é maravilhoso quando na nossa caminhada a gente percebe essa presença cuidando do nosso coração, sabe? Das situações que nós passamos. Porque, de fato, a gente vai passar por situações que vão provar a nossa fé. Né? E Que tem que vem passar, realmente, né? e temos que Tem que passar. passar. Né? Mas no processo ele nos cuida, né? Quem que levou Jesus para ser tentado? Né? O Espírito Santo. Tem que passar. Quem que levou o povo para o deserto? Né? O Quem Senhor. que levou o profeta para a viúva? Entendeu? Imagina, o profeta vai para lá que eu vou te sustentar. Ele chega lá, a mulher não tem praticamente nada. Entende? Então, caminhar com Deus não é caminhar na ótica da razão, né? É caminhar na ótica da razão espiritual. Né? Deus, ele é a fonte. Como ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que ele é fiel e ele vai prover, porque ele é o Jeová Jireh. Deus é provisão. Jonathan, é interessante você falar isso, tá? Deus ele vai prover, ele é maravilhoso. A gente sabe disso, que ele pode todas as coisas, que nada é impossível para ele. Agora, é interessante você sair um pouco desse lugar de tentar resolver, porque assim, vamos lá. Tem coisas que são possíveis, que estão acessíveis ao braço do homem, dele resolver, são problemas solúveis, né? E aquilo que é impossível, aquilo que de fato bloqueia todas as minhas capacidades humanas. Não está mais no meu alcance humano. É aí que a gente inevitavelmente tem que dar um posicionamento de fé, tem que dar crédito para que ele possa fazer. Né? E é interessante. Mas será que eu preciso chegar nesse lugar? Boa pergunta. Porque eu gosto daquele texto lá de Atos que diz assim, ó, porque eu escolhi os filhos de Jessé um que fará tudo que eu pedir. Então, assim, você vai ver lá Deuteronômio 28, diz assim, se quiseres e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, por mais que tenha uma parte, na maioria das vezes, eu vou dizer 99,999999999, vou deixar lá bem pouquinho décimo lá, entendeu? Só tem um jeito de começar as coisas, com fé. Então, quando eu entendo que tudo que eu faço para o Senhor, aí sim é por fé. Quando eu trabalho é para o Senhor, quando eu lavo louça é para o Senhor, quando eu tomo banho é para o Senhor. Por quê? Porque nós somos para a glória do Senhor. Agora, quando eu não tenho esse nível de consciência, eu não consigo fazer para o Senhor. Eu acho que só vou fazer para o Senhor quando eu estou orando. Eu acho que só vou fazer quando eu estou lendo a Bíblia. Porque eu tenho que materializar algo, né? Eu tenho que materializar algo espiritual, que eu entendo como espiritual, para que eu tenha consciência que aquilo é espiritual. Nós somos um espírito. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, assim, tudo que eu faço, se eu faço com ele, é espiritual. Né? Então, é esse lugar, né, que a gente tem que entrar. Num lugar onde a gente sabe que se tu estiver dirigindo, é espiritual. Deus está ali contigo, os anjos estão contigo. Né? E aí a gente entra num lugar que, de fato, a gente tem comunhão com ele. Né? Eu não tenho que estar preparado, eu estou preparado. Né? E a minha preparação é o quê? Confiar em Deus. Entendeu? Davi não saiu de casa para enfrentar Golias e fez uma maratona, um curso, um treino de funda, entendeu? Nada a ver. O que ele tinha com Deus era tempo com Deus, né? Vida com Deus. Né? E isso
ter vida com Deus está relacionado à verdade que nós carregamos, né? É claro que no processo de morte, né, que é a mortificação do nosso eu, da gente ficar tirando as coisas dentro de nós que são, como é que é o odre velho, né? Trocar o odre velho, nesse processo de mortificação, porque, por exemplo, o jejum de Jesus foi uma preparação. Ele foi uma preparação para um novo tempo, né? Então, o jejum de Esther foi uma preparação, foi um rompimento. Então, existem atitudes nossas que rompem as coisas, né? Elas vão nos colocar num nível de verdade, de realidade maior do que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente ainda está muito suscetível ao que a gente enxerga, né? Muito suscetível. Você falando aí sobre Esté, né? Que mulher valorosa, que posicionamento de fé, de bravura, né? E ela se expôs Sim. também ali, né? Diante do rei. Ela poderia não ser aceita, mas interessante que a aceitação veio primeiro no mundo espiritual, porque ela conseguiu a resposta do pai, né? Ela colocou Antes, né? todo o povo em oração, e quando ela foi diante do rei, a resposta já estava chancelada no céu, né? Esse posicionamento mexe. Agora, interessante, na cura de Naamã, né? É, perceba que teve ali bloqueios para que ele recebesse a sua cura, né? E a ponto dele gerar expectativa, achando que o homem de Deus ia colocar a mão, que ia receber, que ia fazer um monte de coisa. E uma coisa tão simples, homem de Deus vai lá, ele não te pediu coisa difícil. Vai no Mas, Jordão. mas olha que interessante. Mas olha que interessante. Se você parar para pensar nessa história, ele não era considerado sem fé. O cara sai de uma nação, carrega Sim. presentes, leva servos, pede por rei autorização, faz todo aquele processo, né, para poder ir até o homem de Deus. Então ele tem uma expectativa grande, é isso? Tinha. Então, agora, o problema é que a expectativa dele estava em algo que ele já preveu, já estava ansioso para aquilo, né? E aí o castelinho dele de areia desmanchou todinho, né? Porque ele teve muito trabalho para isso. Então, assim, ele Então, se posicionou vale com jeito, ressaltar, jeito. vale ressaltar que muitas das vezes a gente cria uma expectativa de como Deus ele vai agir na nossa vida. E questionamos porque Deus ele age de uma maneira totalmente contrária, inusitada. Mas Deus, por que que teve que passar por tudo isso? Teu Né? é o Então, reino, teu é o poder, hã? Teu é o reino, teu é o poder, seja feita a tua. à vontade, vontade. Mas a gente tem a oração do Pai Nosso, vamos chamar assim, e a gente não medita nela. A gente não medita nessa oração. Porque a gente está ali controlando o tempo todinho. É. Apóstolo é uma benção, né? Quando esse favor de Deus nas nossas vidas, né? E quantos, né? Vêm até nós, quantos e quantos o Senhor nos envia, né? Para a gente começar a apontar um caminho mais acessível, né? E nesse processo, Deus ele vai curando, né? O nosso coração, tirando as dúvidas. Eu ouvi uma palavra de um membro da nossa comunidade, né? O Bruno. Nossa, Deus, eu já te falei do Bruno, né? E ele falou assim, pastor, não existe mais espaço para dúvidas, sabe? Mas elas vêm, elas Elas, vêm. elas vêm, elas matam veementemente, né? Mas Essas, esse posicionamento é interessante porque, de fato, a gente... O que seria essa dúvida, né? Que muitas das vezes vem, né? Deus, ele é tremendo. Tá lá quando a gente, a, a, quando a gente é provado, né, é a dúvida, né? tá lá a multidão, né? Todo mundo faminto, né? Aí Jesus olha, o que é que tem aí? 3 peixinhos, paz. Não tem explicação aquilo ali. Então, o milagre acontece, a multiplicação acontece, o povo fica
Meu Deus, né? Todo mundo come deitado na grama, só, meu irmão, o povo dorme ali, saciado pelaquela provisão. E interessante que o Glória a povo, Deus. né? Jesus ele sai da além do mar da Galileia, né? Do mar de Tiberíades, vai para o outro lado ali, e os discípulos despedem a multidão, e os discípulos vão atrás de Jesus, e a multidão, cadê Jesus? Cadê os discípulos? Eufóricos vão atrás novamente, e aí Jesus começa a sarar o coração deles, dizendo, olha, vocês me procuram, não necessariamente pelos milagres, mas pelo pão que vocês comeram. Então, Jesus começa agora a introduzir uma mensagem, né? A ponto deles serem alimentados. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, é tremendo, né? E esse processo, né? Aí quando eu brinquei que a gente vai ter dúvidas, é porque o conhecimento de Deus ele vem por etapas, né? A gente vai crescendo em Deus. Então, por exemplo, a gente não tem mais dúvida que Jesus é o nosso Salvador e Ele é a nossa garantia, é o nosso Senhor. Não Acabou. existe mais Isso a dúvida. gente não tem mais dúvida. Essa salvação, essa garantida, né? Agora, às vezes a gente tem dúvida do caminho, de como fazer, né? A gente tem dúvida se vai, não vai, se fica, né? Eu fico brincando que se Deus chegasse para mim e falasse assim, larga toda a tua parentela, pai, vai para lá, né? Eu ia fazer algumas perguntas para Deus, entendeu? Eu ia dizer assim, tá bom, senhor, vou comer o quê? Vou trabalhar do quê? Vou fazer o quê mesmo lá? Né? Porque é natural, a gente tem os nossos apoios, os nossos mamons, né? As nossas seguranças, né? E a gente só percebe que tem essas seguranças quando a gente perde, né? Quando a gente perde. Né? Porque eu quando olho para a vida de Jó, eu fico impressionado, né, com a postura de Jó, com tamanha perca, né, e aquele homem se mantém reto, né, e por mais que a gente percebe que no final ali ele não tinha um total conhecimento de Deus, se perdeu pelas coisas que falou, mas você tá doido, né, perder 10 filhos e, enfim, eu acho que para mim, só de perder 10 filhos já seria assim, uma coisa assim que eu não sei nem como é que um filho, né, já seria Como algo assim de reagiria, fazer né? muitas perguntas, né, e trazendo para o contexto dele um homem que honrava, que, né, entregava, era o pregador da época, irrepreensível. Então, você imagina a dedicação daquele homem para com o Senhor, né? Mas Deus queria que ele o conhecesse, né? E é esse propósito que Deus teve com Jó de conhecer também é conosco. Então, eu percebo que Deus quer que a gente o conheça, né? E eu creio e espero que a gente não precise passar por tribulação, deserto e tal, que a gente comece realmente a apontar para ele e se jogar, né? Mas a gente vê o caso do apóstolo Pedro, né? Ainda como discípulo, largou tudo, né? Foi caminhar com Jesus, mas caminhou 3 anos com Jesus do jeito dele, com a espada empunhada, né? Ali na cintura dele, né? Fazendo perguntas assim, não, tu é meu rei, nós vamos conquistar Roma e tal, né? E quando Jesus vai ser preso, que Jesus fica ali inerte, ele puxa a espada de Jesus e fala assim, não, Pedro, não é desse jeito não. Ele entra em colapso, em parafuso. É o mesmo Pedro que horas antes disse assim, eu não. Qualquer um te nega, mas eu não. Não, eu morro por ti. Então, ele era convicto daquilo. Mas e quando aquele mapa que ele tinha para o futuro, né, quebra todinho, despedaça, ele não entende nada, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Ele, peraí, eu vou permanecer nisso aqui pelo quê mesmo? Volta a Agora eu não entendi nada. pescar, voltou a pescar, Né? 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 Voltou a pescar. Né? Então, e você vê que, ou seja, a vida dele realmente não tinha sido mudada.
Ele não tinha sido convicto do propósito. Jesus não era o salvador da alma dele, né? Ele era o salvador das coisas dele, né? Ele queria ali sair do jugo daquilo que aprisionava a vida física dele. Ou seja, quero prosperar, quero pagar menos imposto, quero ter uma casa boa, um carro bom, quero sentar ali com o rei e ser o segundo homem mais importante da terra, ou coisa parecida, né? Então, tu vê que era tudo terreno, era tudo físico. Né? E eu estou falando de um homem que viu sinais e milagres. Mas a sua mente não estava preparada para isso. Jesus disse, eu tenho muito mais coisa para vos falar. Mas vós não suportam, vocês não suportam. Enquanto não vir o Espírito Santo, enquanto eu não morrer, vocês não suportam. Por quê? Com a morte de Cristo, o espírito daquele que aceita Cristo, ele é habilitado para receber o Espírito Santo sob medida. E aí, por meio do Espírito, a gente crê. Né? Então, sem o Espírito Santo, não há convicção de verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. Né? Então, se essa verdade não entrar dentro da gente, de fato, né, você fica... Eu já passei por situações que eu dizia para Deus, Deus, eu não sei, né, como fazer, para onde ir, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, eu não sabia como orar, eu não sabia como falar, eu não sabia como fazer, mas eu sabia que Jesus estava comigo. Né? E eu creio que isso começa a ser o processo da dependência. É quando a gente perde o controle e olha para ele. Não é isso? Quando você foi lá para o Rio de Janeiro, né, largou as suas coisas aqui e tal, né, para ir lá para o Rio de Janeiro para receber uma imposição de mão de um cara que, né, você nunca talvez tivesse falado direito, que não soubesse de fato, né? Isso é fé. Quando a gente se move, né? E ali tu vê, tem oferta de tempo, oferta de dinheiro, oferta das pessoas te questionar, te julgar, exposição, né? E são várias ofertas que você faz buscando ao Senhor. Você Como falou é uma que Deus coisa não aí, recebe isso? você falou uma coisa aí que até hoje eu não sei como foi que eu comprei a passagem. Eu não sei, porque assim, não lembro como foi que aconteceu. Eu Eu lembro acho que eu que a estava com tanta tua mãe vontade. te deu, cara. Não, mas não, eu que comprei a passagem. Eu comprei a passagem, eu que entrei no site, fiz a inscrição, mas eu não lembro, porque assim, foi tudo tão rápido, tudo tão ímpeto, e o desejo do meu coração, existiu uma transição no meu coração, de realmente desfrutar de algo maior no Pai. Aquilo ainda, Milagres. para mim, milagres, né? De ver a atuação de Deus na vida, porque a gente se alegra quando alguém se alegra. A gente se alegra quando alguém é liberto, quando alguém começa a, 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 a passar pelos processos, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, todos nós somos enredados nesse propósito. Deus, ele coloca situações, ele nos ensina nessa jornada maravilhosa, porque de fato, Amém. como nós somos dependentes dele, né? Melhor é o fim das coisas do que o início dela. Então, lá na frente, uma jovem lá na igreja falou esses dias assim, né? E ela estava eufórica para falar no final do culto. Ela chegou, pastor, posso falar? Pode. Ela falou, olha, a promessa, aquilo que Deus ele nos prometeu já está pronto. Sim, Deus está nos preparando para a promessa. Né? Então, sim. é algo interessante que nesse caminho, né, ele vai preparando, condicionando o nosso coração a confiar mais, a entregar mais, a se posicionar, né? E uma atitude de fé, pequena que seja, vai mover o coração do Pai. E se você vê que nessas atitudes, todas elas, se você olhar para trás hoje, com a cabeça que você tem hoje, você faria igual? Não. Porque a maturidade, o conhecimento, o entendimento é outro. Mas para aquele momento, aquela era a atitude correta. Né? Sim. Para aquela estação, né, que a gente está vivendo, né? Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala, né, que quando criança, né,
fala como criança, não é isso? A gente tem que ter essa linguagem. Então, Deus tem essa linguagem conosco, né? E de falar conosco de uma maneira que a gente venha compreender. Né? E Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe ali os traumas, Ele sabe o nosso passado, Ele sabe as nossas dores. Eu lembro que Deus teve uma época que só me chamava Ele dizia para mim assim que eu era o servo dele, né? E era assim que eu me via um servo fiel, entendeu? E não que hoje eu não sirva, né? E não que hoje eu não procuro agradar o coração do Pai, né? Mas o meu orgulho era no trabalho, né? E hoje o meu orgulho, um trabalho para Deus, e hoje o meu orgulho é de querer conhecer o coração E de vale Deus, né? ressaltar que Jesus ele veio para servir, né? Ele veio para servir, né? Servir, se diminuir, olhando o outro como, superior, não olhando, né, com ar de superioridade, lavou os pés dos discípulos, né? Então, Mas eu vim para a gente servir, também, a né? gente também, a gente Isso, como pastor, como apóstolo, a gente também é um dom para a igreja, né? Então, a partir do momento que você aceitou o chamado, né, os 5 ministérios, ministros, né, os dons de Deus são dom à igreja. Então, a gente não tem outra utilidade senão servir, né? Então, eu acredito que ele está na live, o Natan, né? Se você estiver na live, Natan, dá um amém aí, fala alguma coisa, porque ontem nós tivemos um culto atípico, né? Ontem o culto terminou e as pessoas não queriam sair. Então eu cheguei para os irmãos, já faz 40 minutos que o culto terminou. Então quem quiser ir pode ir, mas os irmãos não queriam sair. E por naquele quê? mover da presença do Senhor, o Natan chegou para mim, e eu fui direcionado a orar por ele em algo que Deus colocou no meu coração. E aquilo que Deus colocou no meu coração era aquilo que ele já vinha tentando buscar há muito tempo. Ele tentava buscar um rompimento espiritual na vida dele, significativo. E na hora da oração, eu só fui direcionado por Deus, gerando aquilo que Deus colocou no meu coração. E orei por ele, ele foi tocado. Depois da oração, ele chegou, pastor, você teve alguma visão? Eu disse, não. Mas na hora da oração, aconteceu isso. E isso eu me vi dessa maneira. Eu vi que Deus quebrou. Deus falou comigo, eu estou quebrando todas as alianças, todas as alianças relacionadas à tua família, todas as maldições relacionadas à tua família. Eu estou quebrando agora. Haverá uma libertação significativa. Agora, Glória a sabe o que é Deus. interessante? É a persistência, a Sim, busca. Quantas e quantas vezes choro, decepção, quando você retrocede, quando você cai, quando você oscila, e quando você é agraciado pelo amor que está do teu lado, que te compreende, que não vai desistir de você, né? Que começa a mostrar, não, meu filho, levanta, eu estou contigo, eu não vou desistir de você, não é agora que você vai parar. E vale ressaltar que ontem houve um favor de Deus significativo na vida daquela pessoa. Então, o Senhor está falando conosco, né? Ele fala de uma maneira, de outra maneira, em sonhos, em visões, ele usa pessoas, ele fala na sua palavra, para que de fato venhamos a entender, né, que ele está conosco mesmo, né? Então, é aí que vem aquela questão, né? Ainda que as dúvidas venham, né? Ainda que as situações contrárias venham, eu sei que eu estou com ele, né? Que ele está comigo, né? E interessante que, olha que maravilhoso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Imagina, o que é que nos amém. faz mais que vencedores diante das circunstâncias, né? E não ser moldado por ela, né, apóstolo? Porque você sempre fala uma palavra que o Espírito Santo é guia, aquele que vai conduzir ao Pai, que vai pegar na nossa mão, que vai nos mostrar o caminho certo, né? Isso é maravilhoso. E agora, olha que interessante, você disse que acabou o culto, ou seja, não tinha mais mensagem, não tinha mais motivo para se estar ali, mas as pessoas não iam embora. Por quê? Porque quando a presença de Deus vem, a unção vem sobre a pessoa, né, ela quer ficar ali em comunhão, ela quer estar ali.
Então, se você entrar ou tiver relacionamento com Deus de uma forma superficial, você nunca vai ter esses momentos de fato ficar, né? Cara, eu acho engraçado. Se você chega para uma pessoa e a pessoa só fala para você bom dia, no outro dia ela só fala para você bom dia, e no outro dia bom dia. Essa pessoa tem intimidade com você? Tem relacionamento com você? Ela é um conhecido, né? Agora, essa pessoa senta, olha no teu olho, te ouve, conversa com você, procura ter empatia, procura conhecer teu coração, procura te agradar, procura te ajudar, te corrigir, né? Essa pessoa, ela tem teu coração, porque ela tem relacionamento, ela está ali contigo, né? Se no modo natural a gente se relaciona assim, por que seria diferente com Deus, né? Deus, ele se apresenta como o noivo, né? Então, assim, ele vem buscar a noiva, né? E aí a gente quer ter um casamento, uma união verdadeira, um relacionamento verdadeiro, dando bom dia ali, aquela oraçãozinha sem vergonha, né? Boa noite, bem sem vergonha, e sem realidade, sem olhar nos olhos, né? Sem toque, né? Sem carícias, né? Sem dizer eu te amo, Senhor, eu adoro. Quantas vezes eu já chorei e disse, Deus, você é cheiroso, eu quero sentir o seu perfume, né? E Deus sabe, né? Eu já tive experiências em lugares, inclusive, que veio aquele perfume assim, né? Eu não lembro se era, não era nardo, era Mirra. mirra, né? Aquela mirra, assim, né? Aquele perfume, assim. Então, Deus, ele vem, né? Quando eu dobro meu joelho, meu peito esquenta, então eu sei que ele está ali, né? Eu sinto aquele fogo no meu peito, nas minhas mãos, né? Eu sei que o Senhor está ali comigo, né? Você falou de um relacionamento. Desculpa, apóstolo, pode continuar. Pode falar. Não, é só isso. Você falou de um relacionamento superficial, né? E você falou do que é um relacionamento, né, de fato, né, que vai criar raízes, no processo confiança, né? Porque acaba que a gente, quando. Até o confiar exige conhecer, se aproximar, se doar, se permitir. Então, como é que você vai confiar em alguém Acreditar. se você não se envolve, se você não se entrega, se você não se permite, né? E olha que interessante, Moisés falava face a face, na tenda do encontro. A gente percebe que ele tinha um Aleluia. relacionamento. Ele tinha um relacionamento e ele desejava estar com o Pai. E o Senhor se revelava. Então, o que o Senhor nos pede não é algo difícil, não é algo assim, etapas e etapas e conceitos e doutrinas, e não, é algo assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim, Aleluia. comprai sem dinheiro, sabe? Venham a mim e sejam curados. Venham a mim e bebam água viva. Saiam como é que fala, Jesus? Das cisternas rotas, as cisternas rachadas. Eu sou a fonte das águas vivas. Venham a mim. Então, é um passo pequeno, significativo, de um relacionamento que vai abrir novos horizontes, nova perspectiva. A gente vai começar a enxergar com nitidez. Eu sempre falo que a Gaia estava em uma turbulação, deixou seu filho a um tiro de flecha, e a água estava do lado dela, ela não conseguia perceber aquilo ali. Então, o Senhor ele só quer mostrar para a gente que Ele está o tempo todo conosco. A questão é, será que eu de fato estou me abrindo para esse relacionamento? Será que eu estou vivendo um relacionamento Parando, né? superficial? Parando para ouvir, para ver. Será que eu estou Né? me submetendo ao seu senhorio? Né? Interessante que Deus coloca pessoas do nosso lado
para a gente ser submisso a essas pessoas, entender o valor da submissão, do respeito. Porque, para pensar, se eu não consigo ser submisso, se eu não consigo ter respeito por alguém que representa ele aqui na Terra, imagine com o seu Senhor. Então, e outra coisa, a gente vai começar a juntar muita coisa, o quebra-cabeça do céu, a qualquer um destes meus pequeninos, se você der um copo com água, você está dando para mim, é a mim que vocês fizeram. Então, a gente começa a olhar na ótica dele, na perspectiva dele. E esse relacionamento que o Senhor não quer. O Senhor não quer um relacionamento superficial. Gente, é impressionante que quando as mulheres vão até o sepulcro, né? E elas não encontram o corpo do mestre, Maria ela é agraciada pela presença de Jesus ali. E ela volta para casa dos discípulos a avisar, né, que o corpo do mestre não estava lá. Pedro e João saem correndo a disparada, né, para ver onde é que está Jesus. Pedro chega primeiro que João, mas a Bíblia fala, e João creu. Então, um relacionamento profundo, a gente sente, como você falou, né, a gente começa a ver o reino de Deus palpável na nossa vida. E fala sobre esse relacionamento. Estava tão bom você falando, né? Então, você falou aí desse texto do Dá um Copo de Água, né? Ele fala de você servir um profeta, de você servir alguém com um copo de água, que a gente vai ganhar galardão de profeta, galardão né, de homem justo. E o que eu acho interessante disso? É que às vezes a gente está achando ali que é o galardão do profeta. E esse texto não está falando disso, está falando realmente de honra. Né? Se eu consigo olhar para uma pessoa e ter uma expectativa naquilo que ela é, né, eu vou usufruir do que ela é. Agora, se eu olho para ela e menosprezo ela, eu vou perder a oportunidade de receber algo dela. Né? A Bíblia diz que eles olharam para Jesus e Jesus não tinha formosura para que o desejássemos. Então, a maneira do homem de olhar para Jesus era visual. E Jesus, a gente não se olha visual, a gente olha por fé. Né? A gente olha com o nosso coração. Então, quem clamar por salvação vai ter salvação. Né? É um clamor da alma. Então, se eu não consigo honrar um pastor, não consigo honrar uma liderança, não consigo honrar um chefe, uma esposa, um esposo, até mesmo os nossos filhos, né? Um amigo, um colega, como é que eu vou ter o coração dessa pessoa? Né? Como é que eu vou ter essa pessoa comigo? Né? Se eu não a respeitá-la como indivíduo, como pessoa, né? Então, eu brinco, né? Às vezes as pessoas vêm contar os pecados para mim, eu dou risada, né? A pessoa fala assim, ué, você tá doido, você tá rindo? Eu tô aqui morrendo de vergonha, porque eu tô num negócio terrível. Eu digo, que bom, irmão, que você tá contando. Por quê? Primeiro, você descobriu uma área que você ainda não tinha entregado para Deus, né? E eu tô feliz porque agora você trouxe para a luz. E quando você traz para a luz, né? O diabo já tá sem força. Agora, o que você precisa fazer é confiar que você, de fato, está lançando sobre ele vai carregar isso aí e vai te ajudar. Né? Então, a minha alegria naquele momento é ver que Deus está movendo ali e a pessoa já está correspondendo com essa libertação. Né? Tá confiando que Deus vai ajudá-la, ela está saindo da culpa, da condenação, do escondidinho, entendeu? E mais feliz porque ela contou comigo. Ela olhou para mim e falou assim, cara, eu posso contar para ele, né, e ele não vai me julgar. Então, glória a Deus. Quantas pessoas, né, às vezes, na caminhada, procuraram alguém para contar algo, em vez da pessoa ser um remédio, a pessoa foi lá e deu o tapa, terminou de matar. E a Bíblia diz que Deus não esmiuça a cana quebrada. A pessoa está machucada e Deus não termina de matar, não. Deus levanta, Deus ajuda. Né? Então, assim, tem base bíblica para isso. A gente tem que pegar na mão e ajudar. Né? E lembrar, por isso que às vezes a gente passa por esses processos, lembrar que eu também já caí,
eu também já passei por isso, que eu estou suscetível, inclusive, se eu não olhar para o Senhor, a errar o caminho. Né? Pedro estava lá em cima das ondas, em cima do mar, caminhando sobre o mar, né? Deixou de olhar para Jesus, afundou. Então, é aquele que for fiel até o fim. Né? E novamente, é o vinde a mim e a exposição, né? A exposição não só a um ministro, mas alguém que você confie e você está vendo aquela pessoa como alguém que vai ajudar, mas você está se abrindo diretamente para o próprio Deus, você está trazendo, né, a sua pior versão, a sua vulnerabilidade, né, na pretensão de um novo recomeço, né, de sim. realmente deixar aquilo para trás. Eu gosto muito daquele texto, eu cito muito esse texto, porque para mim, quando eu meditei nele, eu entendi, aquele que se achega a Deus, ou seja, não basta só se achegar, mas tem que se achegar. Tem que crer que ele é galardoador. Amém. Ou seja, eu tenho que me achegar com a condição no coração de crer que ele é galardão. Ou seja, tem galardão, tem presente, tem novidade para mim, tem cuidado para mim. Porque não adianta eu me achegar para ele e ficar todo acanhado, olhando para ele como se ele não quisesse me abençoar. Aí vai ser que nem Sara, né? O anjo chega lá e fala que ela vai ficar grávida, ela ri, né? Que nem o pai de João Batista, esqueci o nome dele, ele tá lá na tenda lá, fazendo adoração no templo, né? Zacarias, aparece o anjo para ele, e como saberei? O cara tá vendo um anjo, pô! Entendeu? E aí o cara tá tendo uma experiência sobrenatural, e ele tá ali questionando a experiência sobrenatural. Ô, rapaz, para tu não trazer embarramento para isso, para tu não falar coisa para travar isso, porque tu tem autoridade, tu é sacerdote, tu é alguém que tem autoridade, eu vou deixar tu mudo. Entende? Então, parece que às vezes Deus não tem que deixar a gente mudo, para a gente não fechar a porta para a gente, porque se ele conta as coisas para a gente, sai contando para todo mundo. Né? E é interessante isso, porque... Ressaltando essa questão de o anjo deixar ele mudo, a gente estava conversando e veio no meu coração agora, né? A questão da fala que, como semente, falada intuitivamente, bloqueia a nossa vida. A gente começa a lançar palavras, acha que é o vento, acha que ela não vai gerar algo no mundo espiritual, e que, na verdade, a gente está bloqueando a nossa vida. Fala um pouco sobre isso, apóstolo. Então, mas foi nesse sentido mesmo que eu falei isso, porque olha, pensa comigo. O cara está ali diante de Deus, né? Ali é uma tipificação de Deus, um tipo de Deus, né? E aí ele olha para aquele tipo de Deus ali, aquela teofania, né? E diz, como saberei se é tu mesmo? Sabe? Ali ele já foi totalmente incrédulo, geração perversa, né? Então, o que Deus fez? Deus aumentou o nível de graça e deu um sinal maior, né, para ele crer. E deu um sinal maior para ele crer. Né? Então eu vou deixar tu mudo. Fazer uma pergunta. O Guilherme digitou aqui que a voz está barganhada. Não sei se... Barganhada não, como se estivesse embriagada, a voz está distante. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Não, a tua tá boa. Não sei, no fone tá boa, eu não sei a minha. Pronto. O Paulo também. Paulo falou que também está escutando isso. Vê se melhorou agora a voz. Eu não sei se eu coloquei o telefone distante. Vê se a minha voz está melhor. A minha ou é do Jonathan? Deve ser a minha. Bom. Eu acho. Bom, eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem aqui. Bem mesmo. Então, eu também tô te ouvindo bem. Tô com fone de ouvido. Então, assim, o que eu percebo é que a gente tem que começar a procurar Deus. A Michelle aqui, Jonathan, ela falou que desde o começo. Mas, Michelle, vocês estão conseguindo compreender a gente? Ela disse que está ouvindo bem. Amém.